deve ser um exercício contínuo de avaliação da nossa própria alma, daquilo que somos e de onde estamos. A consciência de um homem, quando o acusa, uma das formas muito claras de lidar com a crise de consciência é saber como eu me aproximo diante de Deus e como Deus me vê na sua própria presença. É interessante notar, irmãos, que estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, adorar o Senhor, nos leva constantemente a ter que fazer essa análise própria. A minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, com quem me assento, o que falo, com quem me ajunto, porque isso demanda literalmente aquilo que eu anseio na casa de Deus e na presença do próprio Deus. Deixa eu colocar a coisa da seguinte forma. A mulher, o texto descreve no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo descreve uma mulher que foi entregar uma oferta, alguém que foi entregar uma oferta no altar. E ao chegar ali, o texto diz, se você vier fazer isso, se você for entregar uma oferta ao altar, e você lembrar que tem algum problema com alguém, você tem uma inimizade com a pessoa, deixa a oferta ali, volta e resolve esse problema e depois vem e oferta ao Senhor. O que significa dizer, irmãos, aqui nós temos as duas tábuas da lei, o culto ao Senhor e o amor ao próximo, o restabelecer as relações com o próximo. E como uma coisa afeta o outro, uma coisa afeta a outra, eu, chegando diante do Senhor, sou lembrado de que eu tenho conflitos, que eu tenho crises, que eu tenho relacionamentos destruídos, que eu preciso resolver isso diante de Deus. O culto público nos mostra literalmente a necessidade de uma profunda e contínua comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Com o Senhor e com o nosso próximo. Isso é, na realidade, irmãos, um princípio claro, por exemplo, no culto familiar. Você percebe que a maioria dos casais que vivem crise, que vivem luta dentro do seu casamento, eles naturalmente, eles começam a fazer o culto doméstico e logo depois eles começam a deixar o culto doméstico, porque eles não conseguem adorar a Deus vivendo em crise. Ou eles lidam com uma coisa para fazer a outra, ou eles vão abandonar o serviço ao Senhor por causa dos problemas que ele tem com o outro. O texto e o salmo que nós lemos aqui, irmãos, revela algo muito próximo dessa realidade. Perceba que no Salmo 26 ele vai falar da sua consciência. Perceba no verso 1, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. E o verso 3, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Davi aqui, irmãos, estava sendo oprimido pelos juízes da terra, alguns acreditam até mesmo por Saul nesse contexto. E esses adversários que se levantavam contra ele, o fizeram por algum momento estar exilado do santuário da casa de Deus. Ele se aproxima de Deus e ele apela a Deus, irmãos, que é o supremo juiz, como testemunha da sua consciência, fazendo literalmente isso, irmãos. Eu ando, Senhor, de modo reto, eu procuro fazer aquilo que te agrada. E você vai perceber, então, nesses primeiros 3 versos, a consciência de Davi manifestada. Ele apela ao Senhor, porque ele sofreu uma sentença injusta de homens que odiavam a ele. Ele sofreu
sentença injusta daqueles que tentaram caluniá-lo, daqueles que falavam mal da sua pessoa, do seu caráter, e ele então se coloca diante de Deus dessa maneira. Você imagina que é possível que um filho de Deus, irmãos, por algum tempo na sua jornada, possa passar por esse tipo de angústia, ser caluniado, o seu nome ser jogado na lama, julgado pelos outros, tratado como injusto. E o que é que deve contentar o coração de um homem que ama ao Senhor? Eu me contento com aquilo que o Senhor sabe a meu respeito. Deus aprova a minha vida. A minha consciência está tranquila diante de Deus. O texto é claro: faze-me justiça, Senhor, faze-me justiça, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar, sem vacilar. Quando você não encontra nenhum remédio nessa terra para a injustiça que alguém levanta contra você, não há remédio, não há nada que você possa fazer para isso, irmãos. O remédio precisa vir da parte de Deus, literalmente, o juiz supremo, e que pode aliviar o seu coração, como o texto vai nos mostrar aqui. Quando ele diz assim, irmãos, julga-me, veja o texto, examina-me, prova-me. Veja que coisa interessante. Examina-me, Senhor, prova-me. Aqui, Davi, em nenhum momento está dizendo que ele é um homem que não peca ou que não falha contra a lei de Deus. Ele está dizendo que diante daquilo que ele está sendo acusado, diante dos seus inimigos, ele é inocente dessas coisas. Ele não é culpado dessas coisas. E ele clama a Deus por isso. Julga-me, Senhor, prova-me. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que Deus é juiz verdadeiro e que os homens podem ser falsos no julgamento e podem destruir a reputação do outro, mas ele, quando chama a Deus por testemunha, ele sabe que Deus é o juiz justo. A controvérsia entre ele e os seus adversários, ele chama o Senhor para julgar. Aquele que apela a Deus, como podemos olhar para o texto, irmãos, ele precisa ter uma boa causa, precisa ter uma boa consciência para poder andar nessa verdade. Para que você possa dizer, como Davi disse, eu tenho andado na minha integridade, eu tenho andado em retidão, eu tenho feito aquilo que o Senhor me ordena fazer. Chamar Deus por testemunha é ter a consciência disso. Mas tem outro lado interessante, irmãos. Veja, uma boa maneira de você lidar com qualquer controvérsia, e como esse caso aqui, e que possa trazer conforto ao seu coração, é que você lida com isso como fruto da fé, literalmente, irmãos. Veja o que o Senhor vai dizer no mesmo texto: pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Perceba que agora no 26 ele une a benignidade do Senhor e o modo como ele anda. Pois a tua bondade tem se manifestado a mim. Eu, Senhor, a tua benignidade, eu tenho-a perante os meus olhos, perante os olhos. O homem não precisa apenas ser livre, irmãos, ser livre das injúrias, mas ele também precisa ser livre das afeições disso. Eu preciso não apenas reconhecer que o outro não está julgando corretamente, mas o meu coração precisa confiar no Senhor. Eu não posso me tornar alguém como aquele que me calunia ou como aquele que faz mal a mim. Eu preciso confiar apenas no Senhor. Eu não posso fazer outra coisa. Ele diz, ora, tenho andado na verdade, Senhor, tenho andado na verdade. A mão desse homem está livre, diz o texto, das injúrias, literalmente. Mas outro ponto, a sinceridade dele. Veja como o texto é muito claro em dizer isso, irmãos. A consciência dele é muito clara, ele está
diante de Deus limpo, a consciência dele não tem do que acusar. E ele espera ser aprovado pelo próprio Deus. Sabe quando isso acontece, irmãos? Quando a palavra de Deus é a regra do homem. Ele anda segundo a regra de Deus. Veja, a regra que ele anda é aquilo que Deus ordena. Volte comigo para o verso 3. Tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Você sabe por que eu ando em integridade? Porque eu sigo a tua palavra, não o meu próprio coração. Eu sigo os teus mandamentos, não a minha própria vontade. Eu tenho andado em retidão, Senhor, porque eu sigo a tua verdade, não o que o meu coração demanda da parte do meu próprio pensamento. Do meu próprio pensamento. A fidelidade e a bondade de Deus está diante dos meus olhos. E eu tenho andado na verdade. Eu olho para os teus preceitos, Senhor. Eu busco os teus preceitos, as tuas promessas, as ameaças, a tua lei. E eu sei que o Senhor fala conosco. E eu procuro andar segundo a tua verdade. Preste bem atenção nisso, porque esse é o ponto central nessa primeira etapa, desses 3 primeiros versos. A consciência que é limpa diante dos homens que a acusam e ele não tem nenhum lugar para poder ser vindicado, ele vai encontrar consolo diante daquele que é juiz, e ele sabe da misericórdia de Deus, e sabe que ele anda em integridade porque ele ama a verdade de Deus, ama a sua palavra, ama os seus ensinos. Nós nunca poderemos dizer que estamos livres da condenação se nós, irmãos, não tivermos consciência de que fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ordena fazer. Nós não podemos dizer que temos consciência limpa diante de Deus se nós agimos e vivemos segundo o nosso próprio pensamento. Na segunda parte desse texto, que vai do verso 4 até o verso 5, irmãos, você vai perceber o seguinte, não é? Ele vai agora dizer: eu me mantenho livre do contágio dos conselheiros maus. Eu me mantenho livre do curso pecaminoso e do exemplo do ímpio. Entenda, eu ando na verdade, logo eu não ando segundo os que praticam mal. E aí, irmãos, veja comigo o verso 4 e 5. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Com os ímpios eu não me assento. Aí você vai lendo esse texto, você lembra logo imediatamente do Salmo de número 1, quando o salmista diz, literalmente essas palavras: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, qual é o segundo argumento acerca do fato dele andar em retidão e da sua própria consciência diante de Deus? O que é que ele diz? Entenda, eu sou acusado pelos homens, faze-me justiça, Senhor, e tem misericórdia de mim, porque eu tenho andado por tua benignidade na tua verdade, e segundo, não tenho andado e me assentado com eles e praticado aquilo que eles praticam. Não faço isso, não ando dessa maneira. Embora a inocência aqui, irmãos, faça com que o piedoso seja uma presa fácil para os inimigos, aqui a inocência, ela promove a causa do inocente diante de Deus e dá grande contentamento à consciência diante daqueles que maquinam o mal contra ele. É engraçado porque normalmente a pessoa diz: você não pode ser uma pessoa assim, você é presa para o mundo tão cruel, você não pode ser tão inocente, você não pode andar dessa forma, você não pode deixar de ver determinada coisa,
porque o mundo vai te engolir. Isso é mentira, isso é engano. Você quer promover a tua causa diante de Deus, anda como o Senhor requer e vive de acordo com a sua própria vontade. Você exaltará o Senhor e a tua causa será elevada diante do próprio Deus. Não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Não faço isso, Senhor. Perceba que aqueles que rejeitam, irmãos, o conselho de Deus, como esses que se levantam contra o próprio Davi, eles não têm poder para se apresentar diante do juiz soberano de toda a terra. Enquanto aquele que está numa caverna, pressionado pelos seus próprios inimigos, acusado por alguma coisa que ele não fez, ele apresenta a causa dele diante do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e descreve como está o seu coração diante dele. Nós não vamos andar como eles andam. Eles não vão fazer isso. Davi diz: eu vou ao Senhor, eu não vou fazer o mesmo que eles. Eu não vou andar com malfeitores. Eu não vou me assentar com eles. Eu não vou usar a mesma estratégia deles. Eu não vou ser mundano como eles. Senhor, eu não me assento com eles e não faço o que eles praticam. Todo aquele que dá conselho pecaminoso, irmãos, mesmo aquele que diz que é seu amigo, ou que busca, por meio dessas coisas, lhe oferecer saída para os seus problemas, você apenas afundará ainda mais em iniquidade. Não se submeta aos homens maus. Eles não amam a verdade, eles não amam a consciência pura, eles não amam a sinceridade, eles não amam a casa e o ajuntamento do povo de Deus. Eu preciso aborrecer, irmãos, e odiar todo curso ímpio, todo o caminho dos ímpios. Nós precisamos claramente fazer isso. Nós não podemos abraçar essas coisas. É engraçado que ele vai descrever assim, irmãos, na sequência, no verso 5, aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios eu não me assento. Com os ímpios eu não me assento. A segunda prova da minha consciência, a segunda prova de que, Senhor, eu estou vivendo a integridade, prova o meu pensamento, prova o meu coração, eu vivo segundo a tua bondade, na tua verdade revelada. Segundo, eu não me assento com esses homens e não pratico o que eles praticam. Eles não vêm a ti pedir socorro, eles fazem o mal consultando o próprio coração. Consultando exatamente o próprio coração. Essa é, na realidade, a declaração do Salmo de número 1, sem dúvida alguma, e o salmista é muito claro em dizer isso, irmãos. Há um processo, aparentemente, de declínio em todo o Salmo de número 1, especialmente o verso 1. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho de pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, perceba, há um caminho a seguir, o conselho deles, o parar no caminho em que eles vivem,
e eu me assentar com eles. E você percebe que do ouvir a instrução, do ouvir o conselho, do ouvir uma opinião e assentar-se com eles, você tem uma verdade que gera uma congregação, uma verdade ou uma mentira que leva a um ajuntamento, como se fosse uma igreja, como se fosse um povo reunido. Nós escutamos a falsidade e praticamos aquilo que eles fazem. Aqui o salmista escuta o mal que eles fazem contra ele e ele vai ao Senhor, ele não pratica as práticas dele, ele vai ao Senhor para que julgue tudo isso. A terceira parte do Salmo, que vai do verso 6 até o verso 8, do 6 ao 8, aqui você vai encontrar, irmãos, o propósito firme dele, de se conduzir de modo santo e reto, porque ele ama participar dos privilégios públicos do povo de Deus no meio da congregação. Veja comigo, versos 6 e 8. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Veja que detalhe, irmãos, a inocência e o altar, como ele diz, olha, Senhor, eu me achego diante de ti, porque eu lavo as minhas mãos na inocência, eu purifico as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. E aqui é uma imagem riquíssima para descrever o trabalho sacerdotal. Havia ali exatamente uma vasilha, uma de prata, que era colocado na entrada, eles lavavam as mãos, eles se purificavam para participar do sistema de sacrifício. Ele diz, Senhor, eu lavo, eu purifico as minhas mãos, e então eu vou rodear o altar, eu vou adentrar a tua presença. Perceba como a minha causa é justa, julga os meus pensamentos, julga com quem eu me assento, e julga, Senhor, como eu te adoro na Santa Assembleia. Julga o meu coração. No verso 6 ao 8, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Eu amo onde a tua casa, onde a tua glória está. Testemunho da consciência dele é claro, irmãos. Ele diz, eu ando retamente e piedosamente, com um objetivo, sabe, Senhor? Fruto de uma verdade. Eu amo honrar ao Senhor e estar pronto para te adorar e te servir como o Senhor requer. Eu amo a tua casa, eu amo o teu povo, eu amo a tua presença, eu me preparo para isso, Senhor. O homem que não tem suas mãos limpas de injúrias, irmãos, feitas aos homens, a consciência deve dizer a ele que ele não deve oferecer culto a Deus. E onde houver culpa, é necessário que ela seja retirada, para que o culto não seja rejeitado pelo Senhor. Eu vou lavar minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Veja as consequências para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas, Senhor. Como isso é sério, irmãos, na prática? Como cantamos ao Senhor? Davi, no Salmo 51, diz o comentarista Matthew Henry, que Davi, quando estava vivendo naquele pecado gravíssimo, ele não conseguiu escrever um salmo.
não conseguia cantar a Deus. E lá no Salmo 51 ele diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu abrirei meus lábios em louvores ao teu nome. Eu vou fazer conhecido o teu caminho aos pecadores. É interessante notar, irmãos, amar a comunhão dos santos no culto público a Deus é uma declaração direta do nosso interesse em Deus. Amar o culto público é uma declaração de que nós temos interesse em Deus. E a consciência do seu amor para conosco é refrescante aqui. Senhor, eu amo a tua habitação. Eu amo a tua casa. Percebe, irmãos, não é meramente eu quero estar ali, eu tenho pessoas que vão me encontrar. Eu amo onde o Senhor está. Eu amo a Santa Assembleia. Eu amo cantar louvores ao teu nome. Eu amo estar na tua presença. Senhor, julga a minha causa pelo modo como eu chego diante de ti. Como eu me aproximo da tua presença. Senhor, as reuniões da igreja, irmãos, deveriam ser para esse fim, para proclamar a glória de Deus, no exercício de todas as suas ordenanças. A gente canta para a glória de Deus, a gente ora para a glória de Deus, a gente prega para a glória de Deus, a gente participa da mesa do Senhor para a glória de Deus. Eu amo a tua glória, eu amo a tua glória. Tudo o que fazemos é para a tua glória. Como devemos fazer uma reflexão rápida do nosso coração, irmãos? Você parou para pensar por que eu tenho tanta dificuldade em estar na casa de Deus? E por que é um peso vir à casa de Deus? Porque certamente eu não tenho interesse em Deus. Não pense você que ama ser desigrejado, que não querer desejar estar na casa de Deus é porque você ama a Deus. O que o Salmo diz é exatamente o oposto. Você não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. E onde a sua glória está na igreja, no meio do seu povo, na Santa Assembleia, num culto público ao seu nome. E por que nós não queremos estar? Nós vamos argumentando assim, que eu não gosto disso, eu gostaria que tivesse aqui uma banda, eu gostaria que tivesse ali aquilo. Se eu colocasse uma banda, você viria? Qual é o seu interesse exatamente no culto público? Em quem você está interessado de fato? Ora, irmãos, preste atenção nessas coisas ainda um pouco mais. E na última parte do Salmo, ainda na penúltima, podemos dizer, no verso 9 até o verso 11, preste atenção nisso, irmãos. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Agora ele diz, Senhor, vai chegar a colheita, não colha a minha vida com a vida deles.
o modo como eles vivem, o Senhor vai lhe dar o pago. Não concede a eles o que o Senhor, não concede a mim o que o Senhor dará a eles. Porque a consciência deles está contaminada. Porque, Senhor, eles vivem assentados com ímpios, e a congregação que eles amam é a congregação dos homens que não amam ao teu nome, nem te servem. Livra-me, Senhor, de tudo isso. Essa é a marca de uma alma piedosa, irmãos. A tentação de perder ou ganhar não pode nos desviar da presença de Deus. Não julgue as coisas porque você perde ou ganha. Davi perdeu muitas coisas aqui, mas ele sabia o que receberia. Não julgue por aquilo que você está perdendo agora por causa da fidelidade. Aquele que está com o Senhor e buscou o Senhor como seu Redentor e vive segundo os caminhos do próprio Deus e anda segundo as regras desse mesmo Deus, sabe que o Senhor o conduzirá por meio de todas as dificuldades, todas as angústias e todas as tentações, e Ele lhe dará misericórdia e graça encontrarão você, como o Salmo 23 diz, a misericórdia e a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Eu sei que é isso que me encontrará no caminho, mas aqueles que não te buscam, Senhor, serão colhidos. Não colhas a minha alma quando os pecadores, nem a minha vida quando os homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja deixa está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me, tem compaixão de mim. Meu pé está, livra-me, tem compaixão de mim, como o texto diz no final. A convicção dele é clara, irmãos. Senhor, venha redimir a minha vida, seja misericordioso comigo. Nunca aqui Davi está dizendo, eu sou um homem que eu demando isso de ti. É sempre a tua compaixão, a tua misericórdia, porque é essa misericórdia, é essa compaixão, é essa graça que me dá poder para viver uma vida santa no meio de um mundo caído. Não como os ímpios, não como os que não temem a Deus, mas andam como aqueles que viverão na Santa Assembleia, como ele diz no verso 12, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações, bendirei o Senhor. Nas congregações bendirei ao Senhor. Ninguém poderia ter uma resposta mais gloriosa do que essa, irmãos. A consciência vai falar bem dele. Deus vai ratificar o testemunho que ele está dando. E o curso que ele segue no Senhor, irmãos. O curso que o Senhor estabeleceu de fé e obediência. Ele diz, nesse caminho os meus pés estão firmes. Eu creio, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu estou satisfeito em ser absolvido por Ti, mesmo que condenado pelos homens. Meus pés estão firmes, vale a pena seguir esse caminho.
eu te bendirei. Nas congregações bendirei o Senhor. Engraçado o termo no plural, né? Tivesse várias congregações. E aqui provavelmente a própria ideia dos tabernáculos, né? Você imagina as três partes do lugar de adoração externa, a parte, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então ele descreve: Senhor, eu te bendirei em todo lugar, eu glorificarei o teu nome em todo lugar. Eu vou me manter firme nesse caminho, e nas congregações eu te bendirei. Eu vou cultuar o Senhor. Deixa eu concluir, irmãos, com duas coisas importantes a dizer, com um aspecto ainda mais prático do que nós temos ouvido. Como é que eu posso dizer que eu amo ao Senhor, que eu amo a casa do Senhor, que eu amo o próprio Deus? E o que é que eu devo amar no meu Deus? Eu devo amar aquilo que Ele mesmo é. Não por aquilo que simplesmente Ele me deu, como fazem os hipócritas, mas aquilo que Ele é. O Salmo 45, 2 diz: Tu és mais justo do que os filhos dos homens. O Senhor tem me abençoado para sempre. Salmo 73, 25 diz: Quem eu tenho nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. É o Senhor que eu amo acima nos céus e na terra. Nós amamos aquilo que Ele é, nós amamos aquilo que é por amor dEle, tudo aquilo que é amável para Ele. Nós lemos no Salmo 26, verso 8, eu amo, Senhor, a habitação da Tua casa. Eu amo, Senhor. Nós amamos Tuas verdades, nós amamos Tuas ordenanças, nós amamos o Teu povo, nós amamos a Tua igreja. Nós amamos ao Senhor. Quanto mais graça nós temos, irmãos, mais nós vamos amar os filhos de Deus. E mais seremos como nosso Pai Celeste. Quanto mais nós amarmos, mais nós vamos amar a igreja do Senhor. Quanto mais amarmos ao Senhor, vamos amar a igreja do Senhor. Porque a igreja, a causa do amor, o Senhor ama a sua igreja e ama o seu povo. Se eu amo a tua casa, eu amo o teu povo. Eu amo ao Senhor, eu amo as tuas ordenanças. E por último, irmãos, última aplicação. Isso nos leva a entender como é necessário prepararmos o nosso coração para o culto público, a nossa consciência, a nossa alma, nossa mente, lavarmos as nossas mãos, confessarmos os nossos pecados. Não tenha dúvida, irmãos, a razão de tanta frieza no meio da igreja é a falta de preparo para chegarmos diante de Deus continuamente. Primeira coisa que eu aconselharia você a fazer à luz das Escrituras: chegue aqui na igreja com o coração cheio da impressão da majestade e da santidade de Deus, diante de quem você está, a quem você está cantando, quem está falando contigo, a palavra de quem você está lendo.
embora a voz na terra, irmãos, seja ouvida, aquele que fala está nos céus. Segunda coisa que eu aconselharia você: prepare o seu coração e afaste-se, na medida em que você se aproxima do culto público, dos cuidados desse mundo, das coisas desse mundo. Afaste do seu coração as suas preocupações, que você vai fazer segunda-feira, seus compromissos no outro dia, coisas que são legítimas, justas e devem tomar o nosso pensamento em um outro momento da nossa vida, mas nós estamos chegando diante de Deus, tudo isso precisa estar claro diante dos nossos olhos. Nós vamos dizer como Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui, eu e o rapaz, nós iremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Fiquem aqui. Nós podemos dizer para as nossas preocupações, para as nossas lutas, nós não queremos, Senhor, nos preocupar ou ter a nossa mente cheia de tantas responsabilidades, quando estamos diante de Ti, o Senhor que cuida da nossa vida, que nos dá vida, que trabalha por nós, que cuida da nossa alma, que nos sustenta. Senhor, o meu pensamento está em Ti. Terceiro, aplique o sangue de Cristo na tua alma para que Ele remova a culpa, porque só o sangue de Cristo pode remover culpa. E toda controvérsia entre você e Deus será resolvida. Ora, irmãos, faça isso. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Aproxime-se de Deus e todas as controvérsias com teu Deus lave com o sangue do Cordeiro, confesse os seus pecados a Ele e se aproxime para adorá-lo. Quantas paixões carnais nós alimentamos durante o dia, desejos pecaminosos, paixões pecaminosas. Purifique o seu coração de todas elas. É como o Senhor estivesse dizendo a você espiritualmente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tira, arranca. É diante desse Deus que você está. Anima o teu coração, por último, com desejos espirituais, irmãos. Um recém-nascido deseja o leite sincero da palavra. Nós devemos chegar desejando ouvir o Senhor. O Senhor falará comigo. Eu vou me dirigir ao Todo-Poderoso. É a Ele que eu vou adorar. Prepare-se, porque o Senhor há de nos abençoar. E quanto mais consciência eu tenho disso, mais eu vou dizer como salmista: julga a minha causa, Senhor. Olha o meu coração. Veja com quem eu ando e o que eu faço. Vê como eu me aproximo da Tua presença. Vê o que eu desejo na Tua casa e como eu Te amo. Vê o que os homens não podem ver. Olha para aquilo que ninguém pode olhar. Enxerga dentro do meu coração como eu amo a Tua casa.
faz isso. Eu vou bendizer o teu nome na congregação, Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Ó Deus, nós carecemos da Tua graça quando nos aproximamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, até mesmo para fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer. É pela Tua graça que vamos obedecer. É pelo Teu poder que nós vamos seguir. Então, Senhor, nós não queremos estar diante de nenhum outro a não ser da Tua presença. Glorifica o Teu nome no meio da congregação. Santifica a Tua igreja, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, aviva-nos. Livra-nos de nós mesmos, da carne e do pecado. Ensina-nos a amar a Tua casa, o culto público ao Senhor, o estarmos reunidos em Teu nome, em Santa Assembleia. Ó Deus, seja isso o amor no nosso coração, ao Senhor acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.